noite como transformar um sonho em realidade. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 37, versículo 19. Muito bem, como transformar um sonho em realidade. Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Só vê aqui. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, neste momento, nós nos colocamos diante do Senhor, aquele que realiza sonhos, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, vem falar comigo, vem falar com os meus irmãos, vem nos ensinar, Senhor, como transformar um sonho em realidade, para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Eu espero que esse versículo esteja sempre no seu coração. Disseram uns aos outros: ah, vem o grande sonhador. E quando eu digo isso, meus irmãos, na verdade, lendo a revelação da palavra de Deus, eu quero dizer que todos nós precisamos ter sonhos. Quando alguém deixa de sonhar, é porque já não tem esperança, às vezes já perdeu a fé, não entendeu ainda que existe um Deus todo-poderoso que realiza sonhos. Mais do que isso, que realiza sonhos impossíveis. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende. E quando eu digo e falo de Deus que realiza sonhos, não estou exatamente falando quando você vai dormir e você tem um sonho que a Bíblia diz que muitas vezes vem das preocupações, mas quando Deus planta algo no seu coração, quando você decide, olhando para a palavra de Deus, entendendo que essa também é a vontade de Deus, e você decide fazer algo para Deus, para a honra, glória e louvor do nome de Deus, mas é algo que Ele colocou no seu coração, e você diz: eu tenho um sonho, e existe um Deus que realiza sonhos. Eu não sei se você já sonhou com um sonho impossível. Eu já. Um dia eu sonhei, na verdade, Deus plantou no meu coração, e eu disse para o Senhor, eu disse: Deus, eu quero que um dia o Senhor me dê uma igreja que seja uma das maiores igrejas da Paraíba. Mas eu não disse, e eu fui muito claro para o Senhor: eu não quero aqui um templo para 10 mil pessoas. Não, não é o meu sonho. Eu disse para Deus: eu quero que o Senhor me dê oportunidade de pastorear a maior igreja, mas uma igreja espalhada, onde a gente abra congregações, onde a gente tenha pessoas levando o evangelho nos 4 cantos da Paraíba, quem sabe do Brasil e do mundo. É impossível, parece impossível, mas Deus tem caminhado, direcionado, manifestado, mostrado e realizado esse sonho, passo a passo, dia a dia. E a gente precisa aprender que o processo e o projeto de Deus vai sendo passo a passo. Quando a gente olha a história de José, meus irmãos, a gente vê isso de forma
muito clara. Para a gente entender todo esse contexto, meus irmãos, a gente precisa olhar um pouco para trás. Quando o seu bisavô um dia teve um encontro com o Senhor, e Deus disse assim para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas ele diz assim: mas se tu uma bênção. O seu avô Isaque, filho de Abraão, ele passou grandes dificuldades, mas ele olhava para as promessas que seu pai recebeu da parte do Senhor. Ele via aquela promessa como um sonho a ser realizado. E quando ele caminhou pelos desertos, quando não havia um tempo de muita seca, ele plantou e colheu 100 por 1. Ele cavou poços e foram no deserto e se tornaram poços de água viva. Sua esposa, que era estéril, ele orou por ela, certamente também crendo nesta promessa, porque um dia o Senhor apareceu para o seu pai Abraão, no caso de Isaque, e disse a ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Então Isaque ora pela sua esposa, que era estéril, e ela tem filhos. É aqui que nós conhecemos a história de Jacó, irmãos, o pai de José. Jacó teve 13 filhos, no caso 12 filhos e uma filha chamada Diná. Eu creio ser importante voltarmos um pouco na história para entendermos o contexto desse versículo que nós lemos. Jacó, até no seu nome, era conhecido como enganador. Aproveitou um momento de fraqueza do seu irmão e comprou ou trocou por um prato de lentilhas o direito de primogenitura. Depois, com o apoio da mãe, enganou o velho Isaque, que já estava cego, e usurpou a bênção do seu pai fraudulentamente. Caso a bênção era para seu irmão, e ele tomou essa bênção para si. E somente aqui, a gente nem chegou em José ainda, já tem uma primeira lição, irmãos. Bênção com fraude é maldição. Por causa disso, seu irmão ficou irado e disse: quando meu pai fechar os olhos, eu mato Jacó. E Jacó foge, orientado pela sua mãe, vai bater na casa do seu tio chamado Labão. Segunda lição, já nessa noite: quem faz aqui, paga aqui. Lá na casa de Labão, ele viu uma menina linda chamada Raquel, carregando água, ficou logo apaixonado, resolveu casar com ela, falou com seu tio e agora sogro, e o enganador foi enganado, porque o tio disse: você tem que trabalhar 7 anos, amigo velho, você não tem, como pagar o dote, então vai trabalhar 7 anos de graça. Ele trabalhou 7 anos de graça, e depois, na noite de núpcias, ele acordou e viu que não era Raquel, era Lia. Ele foi reclamar com seu sogro disse: perdeu o playboy, porque na nossa cultura o caba tem que casar primeiro a mais velha e depois a mais nova. Então, se você quiser casar com a mais nova, tem que trabalhar mais 7 anos. E assim que ele trabalha mais 7, já se vão 14 anos da sua vida. Mas durante esse tempo, sofrendo ali com as perjúrias, as perseguições e também
mais de uma vez enganado, porque o seu sogro trocava o salário dele mais de uma vez, de forma diferente, ele teve o encontro com o Senhor. E Deus lembrou a ele, a Jacó ainda, as promessas que tinha feito ao seu avô Abraão, confirmadas com o seu pai Isaac. E agora o enganador, ele teve um encontro com o Senhor. E isso mudou a sua vida, mudou a sua história. E ele descobriu, que precisava resolver alguns problemas do passado. Sim, irmãos. Todo mundo quer que Deus manifeste a sua glória e abençoe e muda a história e realize os seus sonhos. Sim, eu também, Jacó também. Mas às vezes há portas fechadas, impedimentos, pedras no caminho. É como um rio que desce de bênção sobre a nossa vida, em nossa direção, e a gente constrói uma barragem. E Jacó precisava resolver o seu passado. Eu digo para você nessa noite, ainda nesta introdução, se existe alguma coisa para resolver na sua vida, em nome de Jesus, resolva. Tire as pedras do caminho, o que está impedindo as bênçãos do Senhor. O irmão Sérgio leu aqui a promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, só então, diria eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Uma vida de pecado, de iniquidade. O que é iniquidade, pastor? É o pecado consciente. Isso traz maldição sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de qualquer um. Jacó entendeu, ele teve um encontro com o Senhor e ele resolveu voltar para a sua terra. Não, você vai descobrir quando ler essa história, não para requerer sua bênção. Ele não chega para seu irmão Esaú para dizer: não, porque eu comprei o direito de primogenitura, eu tenho direito à metade de tudo que meu pai deixou. Não, ele não fala sobre isso. Ele apenas volta para resolver um problema emocional, um problema de relacionamento, um problema que tinha causado há pelo menos 14 anos atrás, já que foi 7 por uma e 7 pela outra. No mínimo 14 anos atrás. E às vezes a gente comete erros lá no passado, e a gente quer enterrar o passado lá no passado, sem querer resolver os problemas. E isso impede a bênção do Senhor sobre a nossa vida, impede a bênção do Senhor sobre a nossa casa, impede a bênção do Senhor sobre a nossa família, impede que os sonhos de Deus na minha vida e na sua vida, ou os sonhos que Deus plantou no meu coração e no seu coração, sejam realizados pelo Senhor. O problema ainda é pior, porque a gente tem coisas lá no passado que precisam ser resolvidas e o cabo não quer resolver. E tem alguns problemas que a gente vai criando no meio do caminho. E Jacó era esse cara. Por quê? Porque agora ele tinha 2 esposas, 2 concubinas, 13 filhos. José era o caçula, o filho da velhice, filho do grande amor da sua vida, Raquel. Certamente o filho que por muito tempo ele orou, e Raquel com certeza também. E ele comete mais um erro, porque ele fez uma túnica colorida para o seu filho José. Palavra para os pais: cuidado com as preferências. Quando Jacó fez aquela túnica de mangas coloridas para José, os irmãos ficaram revoltados e cheios de inveja.
capítulo 37, versículos 3 e 4. E tudo isso, irmãos, também tem um significado por trás. Porque é como se Jacó, o velho Jacó, tivesse demonstrando que José era o seu escolhido, o que ele mais amava, que estaria daqui para frente sendo o líder do clã abraâmico. Então, assim, para acabar de completar essa história, José ainda era um cabueta. Era. José entregava a seus irmãos. Ele ia para o campo, via os irmãos fazendo besteira, chegava em casa e dizia a Jacó. Quando o menino chegava, ia para o chavante de orelha. Então, assim, irmãos. E aí, para caminhar um pouco mais, José tinha uns sonhos. Sonhos estranhos, pelo menos para seus irmãos. Mas para ele tinha convicção que aqueles sonhos eram sonhos de Deus. Quando ele contou o sonho para os seus irmãos, ele disse: eu sonhei que eu estava no campo, nós estávamos todos catando espigas de trigo, e a minha espiga ficava em pé, e a espiga de vocês se prostravam diante da minha. Ele não disse a interpretação dos sonhos, mas seus irmãos entenderam. O quê, rapaz? No versículo 9 e 10, ele teve outro sonho, e ele conta esse sonho. Na minha cabeça, eu penso que foi na hora do jantar, todos reunidos, e ele conta ali, estava seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ele diz que teve um sonho onde o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, e aí nesse dia, até seu pai o repreendeu. Ninguém acreditava, todos zombavam dele, tiravam onda com ele, chamavam ele de sonhador. Mas José acreditava. Ele cria que aqueles sonhos era revelação do alto. Então, é pensando sobre isso, irmãos, que, assim, a pergunta que não quer calar é: como transformar um sonho em realidade? Primeira coisa, atente para as revelações divinas. Vem comigo, 37, versículos 7 e 9. Diz assim o versículo 7. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Versículo 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. José não sabia, ele não tinha noção do que significava aquilo, teoricamente, mas era algo muito claro, era algo que Deus plantou no seu coração. Porque tem sonhos, irmãos, coisas que eu penso, que eu imagino, que eu coloco como alvo, como projeto na minha vida e você na sua, que na verdade foi Deus que plantou. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, e esses sonhos estão de acordo com a palavra de Deus, então tudo certo. Então, assim, como transformar um sonho em realidade? Atente para as revelações divinas. Por isso a importância de você ser matriculado na escola bíblica dominical, no nosso caso, escola bíblica, porque nós também temos na quinta, nós temos também a escola online. A importância de você conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para que você saiba se esse sonho está de acordo com a vontade de Deus.
Porque se os seus sonhos estão de acordo com a vontade de Deus, quem sabe não foi Deus que plantou, não sei, mas esse é o primeiro ponto para que a gente possa assim transformar um sonho em realidade, porque na verdade quem faz isso é Deus. Eu preciso olhar se está de acordo com a palavra de Deus. Imagine que você é um grande empresário, mega empresário, e você vai agora escolher entre os seus funcionários um gerente. É claro que você vai escolher entre os mais capacitados, entre aqueles que têm produzido mais, que têm feito mais algo em prol da empresa. Mas é bem diferente, irmãos, se você fosse alguém que conhece intimamente, já pensou, o coração dos seus funcionários? É assim, o Espírito Santo de Deus, ele nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra nem chegou à boca, ele conhece tudo. Ele sabe o que nós enterramos lá no passado e não temos coragem de voltar e consertar. Ele sabe o que eu tenho feito ou o que eu tenho deixado de fazer. E nós precisamos, Ele nos dá sonhos para que a gente consiga resolver as coisas e caminhar nessa direção. E se quisermos transformar um sonho em realidade, precisamos atentar para a palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, é tempo de voltar para a palavra, de buscar as promessas de Deus para a sua vida. Eu gosto, quem não gosta do Salmo 23? O Senhor é meu pastor. No original diz assim: Ele não me falta, ou de nada terei falta. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. É Ele que me conduz a águas tranquilas ou águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Irmãos, são tantas bênçãos prometidas para o seu povo. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala sobre toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. E o plano de Deus é nos dar a redenção, mas muito mais do que isso, é que a gente seja um instrumento nas mãos dele, que sejamos alguém que vamos cumprir a vontade do Senhor para a glória do nome dele. E o primeiro passo para que os nossos sonhos sejam revelados, a gente precisa entender se os nossos sonhos estão de acordo com a palavra de Deus. Porque as coisas mais simples, irmãos, por exemplo, eu quero um carro, e eu peço, o meu sonho é ter um carro. Para que você quer um carro? Você sabia que tem gente que vai, né? Não é o caso de você, mas vai comprar um carro e vai se afastar dos caminhos do Senhor. Porque agora tendo um carro eu posso viajar. Agora tendo um carro eu posso ir para a praia. Tem gente aí que já serviu ao Senhor e hoje, porque tem um carro, hoje enquanto a gente está aqui adorando, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, está num hotel ou num bar ou em algum lugar. O carro foi algo que foi uma bênção que se transformou em maldição. Por isso os nossos sonhos devem ser apresentados diante do Senhor, porque é para honra, glória e louvor do nome do Senhor. A gente tem aqui o testemunho de Maria, que não está conosco porque ela está doente, está participando do culto em casa. Um dia Maria ficou grávida de um carro. Ela já deu o testemunho aqui, a gente falou sobre isso. E ela ficou grávida de um carro. Deus deu a ela um carro novo, mas ela tem usado para a glória do nome do Senhor, para servir ao Senhor. A sua profissão é para a glória do Senhor. Ela colocou no coração servir as pessoas, ajudar pessoas. Sabe, irmãos, em segundo lugar, a gente, como transformar um sonho em realidade? Levante a bandeira da fidelidade. Lá em Gênesis capítulo 39, versículo 12, olha aí na sua Bíblia, diz o texto, a gente conhece essa história, né? No versículo 12,
diz assim: então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Deus tinha um plano na vida de José, e o inimigo fez de tudo para tentar impedir. Às vezes coloca mágoas, ressentimento, ódio, desejo de vingança, porque o que fizeram com José não é brincadeira, irmãos. Os próprios irmãos prenderam ele, que na verdade queriam matar ele. É porque um dos irmãos, Rubem, disse: não vamos derramar o sangue do nosso irmão, ele é nosso irmão. Vamos jogar ele aqui nessa vala, uma piscina seca lá, ele vai morrer aí e pronto. A gente não fez nada, ele morreu de fome, de sede. Coisa boa, não é não? José estava ali, irmãos, lançado naquela cova. Aí vem os estrangeiros, os midianitas, e os irmãos dizem: não, vamos ganhar um dinheirinho, a gente ainda faz um esquema aqui, ainda ganha um dinheiro, depois a gente racha. Vende o irmão como escravo. José é levado e vendido na casa de Potifar. Agora a esposa de Potifar dá em cima dele. Era todo dia aquela mulher ficava perreando, dando em cima dele. E ele foge para cá, foge para ali, foge para ali. Até que um dia ele chegou em casa, não tinha nenhum funcionário. Ela agarrou ele e ele se soltou. E ela segurou a roupa e ele correu. E ela disse: ele tentou me estuprar. O marido chega, lança José na prisão. Sabe, irmãos, em meio a tudo isso, o que a gente descobre sobre José é que José sempre foi fiel, irmãos. Ele era fiel ao seu pai. Sim, era fiel. Cumpriu o propósito do Senhor. Quando ele foi vendido, pelos midianitas, ele era fiel a Potifar. Quando a mulher tentou agarrar ele, disse: seu marido me deu direito a tudo aqui eu posso, mas da mulher dele não. Quando ele é lançado na prisão, ali ele está servindo ao Senhor, servindo as pessoas. E a gente vê que na verdade a realidade do todo é que ele era fiel, porque era fiel a Deus. A infidelidade impede as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E quando eu digo infidelidade, irmãos, não é apenas do marido e da esposa e vice-versa, não, também. Mas temos que ser fiéis nos nossos compromissos, temos que ser fiéis nas nossas amizades, temos que ser fiéis no nosso trabalho. Devemos honrar o Senhor em tudo, nas nossas atividades diárias. Temos que ser fiel ao Senhor na igreja. Temos que ser fiéis ao propósito que Deus colocou no nosso coração. E Ele nos sonda, Ele nos conhece. É Ele que realiza os sonhos, que transforma sonho em realidade. Se você tivesse um funcionário que você soubesse que ele roubava, você não ia promover ele a gerente. Se você tivesse um funcionário que falava mal de você, você não ia promover ele a gerente. Se você tivesse um funcionário que mentisse, enganasse e ficasse jogando uns contra os outros, você não daria a ele a oportunidade de crescer. Isso é um infiel. Mas José não. José era fiel. Então, se você quer ver os seus sonhos, e eu digo os sonhos que Deus plantou no seu coração, transformados em realidade, seja fiel. Em terceiro lugar, meus irmãos, aprenda a arte da perseverança, da resiliência e fé. Gênesis 45, versículo 5, você sabe que a história de José nós encontramos entre o capítulo 37 até o capítulo 50, mas no capítulo 45, versículo 5, diz a palavra do Senhor: José falando com seus irmãos: agora pois não fiquem tristes nem irados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: a falta de perdão impede a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, alguém lhe magoa,
alguém lhe machuca, alguém lhe pisa, alguém lhe humilha. E se você for sábio, sabe o que é que você faz? Passa por cima de tudo isso, irmãos. Porque o principal é a bênção de Deus. E se um amigo diz, eu só perdoo se ele vier aqui pedir perdão. Aí o outro não vem. E o rio da bênção fica impedido. Porque ele decidiu não perdoar. Só se o outro pedir perdão. Ei! Alô? Libera o perdão. Para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Para que Deus possa transformar os seus sonhos em realidade. Por isso, quando a gente fala em perseverança, irmãos, é preciso perseverar. José teve uma revelação, ele teve um sonho. Eu fico pensando, José lá na cova, ele dizendo, eu estou aqui, mas Deus tem um propósito na minha vida. Um dia vai se cumprir. E Deus preparou os midianitas. E ele saiu da cova e foi para os midianitas. E andando por aquele deserto, por aquelas cidades e tal. E ele é vendido na casa de Potifar, lá no Egito. Talvez José pensasse, eu estou aqui no Egito. Mas Deus um dia, Ele trouxe uma revelação no meu coração. Ele vai cumprir, segundo a sua vontade, no tempo do Senhor. Agora a mulher de Potifar conta aquela história mentirosa. Ele está na prisão. E agora, irmãos, ele está ali também perseverando. Eu estou aqui sofrendo, chorando, servindo, mas eu não desisto, porque Deus tem um plano na minha vida. E aí, quando eu olho para a resiliência, que é esse poder de você seguir em frente, enfrentar as dificuldades, não permitir que aquilo atrapalhe você, e você se levanta. Você não vê José reclamando, irmão. Seus irmãos jogam ele na cova, ele não reclama. É vendido para os midianitas. Biblicamente a gente não vê em momento algum ele andando com os midianitas e reclamando da vida. Não, porque meus irmãos, aqueles uns covardes, me venderam como escravo, eu não merecia. Não, está na casa de Potifar, ele não toca no assunto, irmãos. Ele está esperando apenas as promessas do Senhor se cumprirem na sua vida, o seu sonho ser realizado, porque eram sonhos de Deus plantados no seu coração. Ele é lançado na prisão. Eu acho que nem quando Potifar chegou lá e disse, não, vou levar ele para a prisão, ele tentou se defender. Não, mas eu não sou culpado, na verdade, eu não tentei estuprar, foi ela que tentou e me agarrou e ficou com a roupa e eu corri. Não! Quem é de Deus não precisa estar se justificando, estar se defendendo. Deus sabe o meu coração, Deus sabe o seu coração, Deus conhece a verdade, Ele sabe o que eu faço, o que você faz, e Ele sabe se eu mereço ou se você merece ou não os sonhos realizados, porque quem realiza é Ele. E tudo isso, irmãos, é através da fé. Sim, é pela fé que nós nos mantemos de pé, é pela fé que a gente persevera. É pela fé que quando as coisas vão piorando, o cara fica desempregado, depois fica doente, passa por problemas, a gente mantém uma postura, o Senhor é comigo, Ele vai me dar a vitória, no tempo dEle vai vir a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você crê, diga amém. Irmão, como diz, tanto em Romanos 1,17 como em Hebreus, lá no profeta Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Irmãos, o que nos mantém de pé, perseverantes, resilientes, é a fé. O que importa é a gente crer num Deus Todo-Poderoso, que nos sustenta com a sua mão direita e nos conduz no caminho da vitória. Eu quero já concluir dando 4 conselhos para você, que se você colocar em prática na sua vida, certamente tudo isso vai se cumprir na sua vida. Primeiro conselho: nunca desista dos seus sonhos.
Quem sabe foi Deus que colocou isso no seu coração. Se você conhece a palavra de Deus e conhece o propósito de Deus, e como diz a palavra, fazei tudo para a glória de Deus, e esse é o desejo do seu coração, e isso está sendo plantado pelo Senhor, então não desista. Nunca desista, esteja sempre aos pés da cruz, colocando diante do Senhor, apresentando em oração, jejuando, buscando cada vez mais cumprir a vontade do Senhor e colocando os seus sonhos diante do Altíssimo. Segundo conselho, supere os obstáculos do caminho, irmãos. E como é que eu faço isso? Pela fé. Vai vir dificuldades, traições, mentiras, enganos, prisões. Deixa fora. Tira as pedras do caminho, se possível for, como foi o caso de Jacó. Vai lá, conserta o que precisa. Não permita que uma raiz de amargura, uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma palavra maldita lançada sobre a sua vida impeça de fluir ou do fluir das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que os sonhos de Deus plantados no seu coração não sejam realizados, porque quem realiza é Deus, no tempo dele, segundo a vontade dele, para a honra, glória e louvor do nome dele. Terceiro conselho: mantenha a fé no Deus que realiza sonhos. Sabe por que eu não desisto, irmãos? Porque quem realiza os sonhos é Deus. Eu preciso apenas me manter na posição. Nós vivemos num mundo, irmãos, que tenta nos afetar de todas as maneiras. E o inimigo sabe como atacar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Nós precisamos estar firmes, com a nossa fé focada no Deus Todo-Poderoso. O último conselho, irmãos: seja grato e aprenda a celebrar. Eu botei aqui as vitórias, mas cada vitória, irmãos, você está caminhando em direção à bênção. É os planos, os projetos, os propósitos, os sonhos de Deus que vão se cumprir na minha vida e na sua vida, porque foi o próprio Deus que plantou esse sonho no meu coração e no seu coração. E a gente precisa aprender a celebrar cada vitória. Agora, no mês de março, a gente completou 45 anos de igreja, e a gente compartilhou um vídeo, e alguns irmãos que não estavam na época viu, olha assim, meu Deus, que bênção, irmãos. Sim, cada vitória a gente celebrou. Nos últimos 2 anos construímos esse prédio. Oh glória, aleluia, vamos celebrar, vamos nos alegrar. Que bênção, irmãos. Depois vem a luta dos ar-condicionados. Bruno está ali conosco hoje, foi um instrumento nas mãos de Deus, que Deus mandou. Oh glória, Deus nos deu condições, lutamos, demos as mãos, fizemos um propósito, compramos esses ar-condicionados, vibramos, celebramos. Depois trocamos os bancos nas cadeiras acolchoadas. Eu sei que tem gente que ainda acha, mas eu tenho tanta saudade do banco, era tão bom. Eu sei, faz parte, irmãos, mas assim, foi uma grande vitória. Tem, Arthur, tem gente que tem, eu estou dizendo tu. Tem gente que tem saudade dos bancos, mas é uma bênção, e a gente celebrou, comemorou, deu glória a Deus, louvou o Senhor por cada vitória. Ultimamente, colocamos ar-condicionado em quase todas as salas, e a gente celebra isso, irmãos. Colocamos pela fé a energia solar, falta instalar. Compramos aí a energia solar, estamos celebrando isso, vai instalar daqui para o final do mês, quanto é hoje? Tesouro, daqui para o final do mês vai instalar essa energia solar, eu creio. E a gente está celebrando, está faltando alguma coisa, que eu tenho alguma coisa aqui que... O som, meu Deus, esse som maravilhoso, oh glória!
Quando eu ouvia os vídeos da igreja no YouTube, às vezes um colega mandava uma mensagem para mim: Moraes, rapaz, tu fala baixo demais. Não era, eu falava normal, às vezes até grito para quem estiver dormindo acordar para Jesus. Mas era que o som, irmãos, não chegava. Mas hoje esse som maravilhoso são etapas, e cada uma dessas etapas a gente vibrou, a gente glorificou o nome do Senhor, porque Deus tem cumprido um propósito. É um sonho realizado. Mais do que isso, irmãos, como eu disse a vocês, o nosso sonho sempre foi ser uma grande igreja, não na perspectiva aqui, mas em uma igreja espalhada. E olha só que bênção hoje, enquanto a gente está aqui. A missionária Débora, eu ia falar dela, mas ela chegou ali, mas está indo ou já chegou? Chegou, estava pregando na igreja batista de Itambaú, Manaíra, uma igreja nova, bênção, do menino que foi meu aluno, instrumento de Deus nas mãos do Senhor, que eu tenho um grande carinho, um grande amor por ele. A missionária Débora estava lá, pastor Luciano está pregando lá em Itaperuá. Essa semana, quinta-feira, eu viajei, sexta-feira, eu viajei para Damião. Até o irmão Valdo ia comigo, não pôde ir, mas a gente foi lá, e agora à noite, final da tarde, eu estava conversando com o Rick. Henrique está lá pregando hoje à noite. Foi com a esposa, já completou 9 meses, mas o bicho levou a esposa com o bucho pela boca, que nem deu o outro, para ter a primeira viagem missionária, pregando hoje em Damião. Levou mais um grupo de irmãos. Sim, irmãos, estamos envolvidos. Deus tem feito grandes coisas. Na nossa última assembleia, a igreja que aprovou, eu vou viajar em junho para... esqueci o nome da cidade. Salomão, lá em Aguiar. Que começou, ele saiu daqui e foi para sua cidade e está lá orando, e começou uma célula, começou um grupo e está avançando. A nossa igreja tem uma visão missionária aqui, Manuel. Fica em pé, Manuel, para o povo saber quem é tu. Manuel, esse cara bonito, o bicho está gordo. Isso. Manuel, é porque Manuel era bem magrinho, agora está forte, bonito, não está não? Está cada dia mais bonito. Chega, ficou vermelho, Manuel. Então assim, Manuel é o nosso líder de células da igreja, irmãos. Você pode participar de uma célula, pode ser treinado. Se alguém quer ser missionário, nós vamos plantar igreja no Brasil todo, na Paraíba toda. Agora, se você tem essa ideia, tem essa visão, você precisa se matricular na escola de líderes. Manuel é o professor. Se você tem essa visão, você precisa experimentar e abrir uma célula aqui, porque você vai ser treinado aqui. Vai experimentar e ganhar experiência aqui. Marcelo começou exatamente assim. Está bombando lá em São José de Princesa. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Fala com o Manuel, é o nosso coordenador. Porque a nossa visão, irmãos, é ganhar a Paraíba para Jesus. Não apenas João Pessoa, não apenas a Paraíba. Nós queremos avançar para o Brasil, para o mundo. Débora está se preparando para ir para a França no segundo semestre. Nós tivemos aqui, para quem veio, um congresso. Débora, fala sério, ali foi disfarçado. Congresso de jovens, na verdade, foi um disfarce. Foi um congresso missionário, irmão. Palavra missionária. Oh, meu Deus, eu quase me converto de vir na frente, de entregar minha vida para missões. Porque, meu Deus, que bênção, irmão. Deus tem muita coisa para fazer, irmãos. E você faz parte dessa história. Você faz parte da nossa vida. O Deus que realiza sonhos, irmãos. Sabe? De fato, Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu já convido o Ministério de Louvor para vir aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aí vem o versículo 3. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem realizado seus sonhos. Abra os olhos e veja. E celebre cada etapa. Comece a declarar:
Pare de reclamar, pare de... Não, irmãos, adore. E comece a declarar, sim, Deus me ama. E Deus tem realizado sonhos na minha vida, na minha casa, na minha família. Se levante e ande em novidade de vida. Se tem alguma coisa que precisa ser consertado, conserte em nome de Jesus. Porque Deus tem bênção para você. Deus tem bênção sobre a sua casa. Deus tem bênção sobre a sua família. Ele é o Deus que realiza sonhos que Ele mesmo planta no meu coração e no seu coração. Então eu convido você, vamos fazer desse hino uma oração, vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor e vamos declarar nesta noite esse Deus que realiza sonhos em nome de Jesus.